e fogo entre nós. Glória! Pode mandar branco. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Já faz algum tempo nós começamos aqui a fazer a leitura de vários livros da Bíblia. Antes da inauguração desse canal já havíamos feito a leitura de Gênesis, depois lemos Jó, depois lemos Oséias, Abacuque, Colossenses, Gálatas, e estamos agora no livro de Êxodo. Segunda-feira nós lemos os capítulos 33 e 34, e hoje a ideia é ler do 35 até o 40 e concluir a leitura do livro. Inclusive a gente vai entrar numa parte interessante. Eu me lembro que o pastor Labareda perguntou lá pelo capítulo 25, quando entrou nos detalhes acerca da construção do templo, dos objetos do templo, das roupas dos sacerdotes, do altar, da arca do testemunho, do templo não, da tenda do tabernáculo, me desculpem, o templo só com Salomão. Lá no deserto, nos tempos de Moisés e até os tempos de Davi, era a tenda do tabernáculo. E o pastor perguntou, para que tudo isso? E eu respondi, é Deus dizendo como Ele quer que seja feito. Certo? Então, aqui a gente vai ler a partir do 35, mas a partir do 36 a gente vai começar a ver sendo feito. E todos aqueles detalhes vão voltar, pastor. Porque a gente vai ver que é para ser feito do jeito que Deus mandou fazer. Então vamos iniciar. Livro de Êxodo, capítulo 35, a partir do primeiro versículo e em diante. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra, nele morrerá. Todo aquele que fizer obra nele no sábado, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo e a sua tenda, e a sua coberta, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, a arca, e os seus varais, e o propiciatório, e o véu da coberta. Explicando aqui, essa arca é a arca do testemunho, certo? Continuando. A mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o seu azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e as suas bases, as cortinas do pátio, e as colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio,
e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as vestes santas. Eu quero esclarecer que até foi perguntado, né? E era fácil ter ouro assim naquele tempo. Aí vamos lembrar lá da saída do Egito, não é? Depois das 10 pragas, Moisés disse: vai lá e pegue ao povo vasos de ouro e de prata. E o povo com medo, né? O país tinha acabado de ser destruído. Era só ouro, Vasos de ouro e prata, e roupas e gado, né? Vai e pede. E o povo com medo deu. Eles não botaram a espada no pescoço, só de me dê, senão eu lhe mato. Não. Mas o povo estava com medo. Então, todo mundo deu, o povo saiu de lá muito, muito rico. Certo? E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro. E todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugo, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada, de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos, e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam pelos de cabra. Saúde, pastor. Não. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Até as muriçocas compareceram hoje ao culto, hein? Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. Agora, peraí. E, diga. Tudo isso, a gente está aqui, nós só, tudo isso era mandado de Deus? Mandado de Deus. A gente viu naquele período, a partir do capítulo 25, não é? Deus dando todos os detalhes. Inclusive Deus disse: olha, eu escolhi esse aqui, Bezalel, e já o enchi de sabedoria. Que eu até expliquei, quando Deus chama a gente para uma missão, ele nos capacita primeiro. Quando Deus disse a Moisés: chama Bezalel, ele disse: eu já o capacitei. Não é? Então vamos lá. Tinha lido o capítulo 35, versículo 31, agora vamos a partir do 32. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em artifício de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros. Certo? A ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então não foi só
Bezalel. Bezalel era o chefe, mas também Aholiabe. Encheu-se de sabedoria do coração. Encheu-os, Deus os encheu, né? Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Assim, iniciando o capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Versículo 2 do capítulo 36. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração. Foi que ouvi. Foi dito aqui. Filho de quem? Bezalel. Bezalel, filho de Uri. Esse Uri era filho de Ur, e Ur era da tribo de Judá. Lembra que Arão e Ur seguraram os braços de Moisés? Olha aí. Quando ele cansou, não foi? Isso, lá na luta contra os amalequitas. Aí ele segurou do lado e Isso. E botaram uma pedra para ele se sentar. porque se ele baixasse, perdia, né? Se baixasse as mãos, Israel começava a perder. É como o ministério de oração. Quando a gente cansa, tem que ter quem ora por nós. Porque Moisés chamara Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Que diferença de hoje em dia, né? Mas olha, Deus sabe o que faz. Se hoje é diferente, Deus sabe o que está fazendo. Então vamos lá. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que se fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Já tem mais do que precisa, não tragam mais nada, está proibido. Porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido, e de pano azul e de púrpura, e de carmesim, com querubins para a obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida, e ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. E depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para as tendas sobre o tabernáculo,
de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse uma. Explicando para quem não sabe, o côvado é a medida do cotovelo até a ponta do dedo, e hoje se considera que na época em que essa obra foi feita, um côvado correspondia mais ou menos a 45 centímetros, mas a gente está palpitando, né? Porque ninguém estava lá, ninguém tirou a medida do cotovelo até a ponta do dedo de Bezalel, nem de Aholiabe, para saber quanto media um côvado. Mas era por aí uns 45 centímetros, pelo menos é o que se acredita. Vamos continuar. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de teixugos. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo. Diga. Já tinha tinta? Tinha pigmento natural, que se tirava das árvores, que se tirava de alguns crustáceos. O azul era tirado de um crustáceo. O vermelho a gente sabe, né? Era tirado de pau-brasil. Oi? O veludo é um tecido, né? Veludo é um tecido, mas o pigmento para tingir era tirado ou de animais ou de plantas, não é? A tinta que se tinha na época era essa. Isso aí tem que ser esclarecido, né? Estamos esclarecendo. Já existia pau-brasil? Pau-brasil, sim. O que não havia era descoberto o país que levou o nome de Brasil, né? Mas já tinha pau-brasil que eles levavam da Ásia e do Bornéu para a Europa. Aí quando descobriram o Brasil, disseram: ah, rapaz, tem pau-brasil aqui pertinho. Mas já tinha. E também o nome naquela época não era pau-brasil, mas já tinha. Tinha também outra coisa que era Bom, tinha dois outros tipos de pigmentos muito comuns não, porque eram caros, né? Então não eram tão comuns, mas está me fugindo o nome agora. Também não vem ao caso. Vamos continuar na leitura. Eu estava lendo o quê? O versículo 20, não é? Também fez, estava lendo 19. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de teixugos. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas, uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas, ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas, com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio
passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, de uma obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhes 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes e as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Iniciando agora o capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e do outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 4 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório, um querubim a uma extremidade desta banda, e outro querubim a outra extremidade da outra banda. Espera aí que está querendo voar. Querubim é o quê? É um anjo? Querubim é um tipo de um anjo. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins as 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Eu vou fazer uma observação aqui, que hoje em dia tem muito vídeo na internet dizendo que esses querubins se mexiam, viu? Tem muito vídeo contando isso, que eles juntavam as mãos e se curvavam assim, olhando para a tampa do propiciatório, certo? Não está escrito na Bíblia, certo? Então, com respeito, com devido respeito a quem crê nisso, certo? Mas eu não acredito, isso não é palavra de Deus. Vamos continuar. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, o seu pé e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado.
Numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, com suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7... Sim, uma observação também, não é? Hoje, em Jerusalém, existe uma réplica feita segundo essa descrição aqui do candelabro. E diz que foi tanto ouro para fazer que deu $1 milhão o orçamento. Aí eu não sei se é verdade, mas é o que dizem. Vamos continuar. E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus esfivitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. O esfivitador era para acender a lâmpada e o apagador para cobrir, não é para apagar. De 1 talento de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, e as suas cobertas, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-los com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Capítulo 38. Fez também o altar do holocausto, de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados. Para que isso tudo? Mais uma vez, como a gente viu da primeira vez que leu as instruções de Deus, é como Deus quer que seja feito. E aqui ele está seguindo exatamente o que foi dito lá. Certo? Vamos iniciar de novo o versículo 1 do capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás e as suas bacias, e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de uma obra de rede na sua cercadura, de baixo até ao meio dele. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-los com eles, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Explicando aí que naquela época espelho não era de vidro, espelho era de cobre. Quem tivesse muito dinheiro podia fazer de ouro, podia fazer de prata, mas normalmente era de cobre. Mas ele dava assim bem? Dava bem polidinho. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados.
as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, os colchetes destas colunas e as molduras eram de prata, e da banda do norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e da banda ocidental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de prata de bordador. Eu falei tanto em prata. E a oferta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice e bordador, em pano azul e em púrpura, e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 630 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Vamos explicar o que é isso? Um talento é mais ou menos 34 quilos, e um ciclo é alguma coisa aí entre 11 e 12 gramas, tá? Um talento é o quê? O nome é o quê? Um talento é uma medida que vale mais ou menos 34 quilos, certo? E um ciclo é alguma coisa aí entre 11 e 12 gramas. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, sim, para cada indivíduo do povo, né? Do sexo masculino. Isso é meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Eu vou dar uma explicação sobre esse número aqui dos 603.550, não é? Aqui no livro de Êxodo ainda não apareceu de onde saiu esse número, né? Mas, como o nome sugere, esse número vai ser encontrado onde? No livro de Números.
certo? A contagem do povo, que vem depois de Levíticos. A gente ainda está em Êxodo, vamos ter calma, a gente chega lá. Mais uns 2.775 ciclos dos 2.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e cingiu as molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E deles fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem às suas duas pontas e se ajuntavam, desculpem. E o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Olha aí, respondendo a sua pergunta, como o Senhor ordenara a Moisés. Ele está seguindo o passo a passo ditado por Deus. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode de ouro e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Uma coisa, quem por acaso pensar, Moisés ia se vestir muito bem, essa roupa não era para ele não, viu? Era para os sacerdotes. Ele não era sacerdote. Moisés era o condutor do povo, o legislador, não é? Todas essas leis aqui ditadas por Deus, o verdadeiro legislador era Deus, mas quem botou no papel foi Moisés. Quem achar que é mentira, que não foi Deus, então foi Moisés que teve todas essas ideias aqui e escreveu no papel. Eu só não sei porque ele ia inventar tanta coisa, já que ele estava inventando, se era para vestir os outros e não ele. Então eu acredito que é coisa de Deus mesmo, né? Então vamos lá. A partir do capítulo 39, versículo 9 em diante. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. E o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sardônico, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Se alguém fez as contas aí, deu 12, porque 12, uma para cada tribo, não é? Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro.
E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse o peitoral, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral, aí sim, não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra torcida, todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romães de pano azul e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa em roda entre as romãs. Quem se lembra para que eram essas campainhas? Quem se lembra para que eram essas campainhas entre uma romã e a outra? Para que quando o sacerdote entrasse no Santo dos Santos, a zoada das campainhas indicasse que ele estava vivo, porque se ele pecasse lá dentro, ali mesmo ele morria. Se parasse de fazer zoada, iam puxar ele por uma corda. Se parasse de fazer zoada, iam puxar ele por uma corda, ele ia amarrado, né? Aí iam puxar ele por uma corda, porque tinha morrido lá. Parou de fazer zoada é porque morreu. E ninguém mais estava autorizado a entrar até que fosse ordenado outro, né? Eu li onde era que eu estava, caramba. Essa história da campainha é ótima, né? Espera aí. Achei. Era no versículo 26. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. Quem se lembra essa história dos calções? Lembra, né? O judeu daquela época não vestia nada por baixo e era vestido, né? Então, quer dizer, quando subisse no altar, ia ser aquela paisagem maravilhosa. Então, ó, calção para todo mundo. Não é? Não era calção, era calção. Calção, só para cobrir. Porque eles estavam usando aqueles vestidões, né? Naquela época todo mundo usava vestido. Homem, mulher, todo mundo. Hoje existe calça, né? Hoje é que tem calça. Aí já tem assim, ó, para você não subir lá e não aparecer tudo, use calções. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra, era aqui, era o 29, né? E a mitra e o ornato de tia, e os calções, era o 28. Agora a gente vai para o 29. E o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, e de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Olha, mais uma vez registrando a fidelidade ao que foi ditado por Deus a Moisés e que Moisés passou para o povo. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Por isso que era chamado a folha da coroa de santidade, certo? Estava escrito santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul
para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugo, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro, com as suas lâmpadas, e as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda. O altar de cobre e o seu crivo de cobre e os seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo o que o Senhor ordenará a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara. Por isso que tem tanto detalhe. Assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Antes de iniciar o capítulo final do livro, que é o capítulo 40, eu gosto sempre de fazer essa observação, porque tem muito vídeo na internet falando certas coisas. Eu vou respeitar, eu não vou chamar de besteira. Já estou dizendo que eu acho que seja, né? Mas tem gente que acredita, e se acredita eu respeito, mesmo eu não concordando, né? Mas tem muito vídeo por aí dizendo que quando eles terminaram de fazer a obra, essa capacitação que Deus tinha dado a eles para fazer a obra foi embora. Que era só para fazer aquilo ali que depois ia embora. Não está escrito na Bíblia, certo? Eu acredito que eles continuaram capacitados. Mas, se tiver ido embora, já não é problema meu. Mas eu acredito que a capacitação permaneceu. Então vamos iniciar agora o capítulo 40, que é o último. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e a todos os seus utensílios, e sacrificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungistes a seu pai, para que me administrem o sacerdócio,
e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. A pastora já está com sono, né? Vamos lá, está terminando. E levou a arca ao tabernáculo e levou a arca ao tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocaustos e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou a água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Quando entravam, lavavam mesmo. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, me desculpem, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A glória de Deus dentro da casa, né? O fogo e a nuvem escura. Ou em hebraico, a nuvem escura é o arafel, né? Eu já expliquei essa palavra aqui. É uma palavra tão bonita, né? Significa... E essa pia era o quê? Era uma bacia. Uma bacia. Uma bacia de cobre. Pensei que era uma pessoa. Não, é uma bacia. Uma bacia. Eles se lavavam lá. Certo? Então, terminamos mais um livro da Bíblia para a honra e a glória do Senhor. Mais uma vez, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória, aleluia.